seja bem-vindo a mais um Histórias de Imigração aqui do Imigre Fácil. E o meu convidado de hoje, talvez você já conheça se você acompanha o canal do Ricardo Molina, e eu acredito que sim. Então, quem está aqui comigo hoje é quem? O Arnaldo. O Arnaldo, que o Ricardo Molina adora elogiar em público, só que não, né, Arnaldo? Adora caçoar em público, né? É, né? Gosta. Zoar um pouco. Mas eu achei muito bacana compartilhar com vocês a história do Arnaldo, porque vocês, quando veem as histórias deles juntos aí, eles estão sempre percorrendo casas, falando de reformas. Olha como essa casa era antes, como essa casa era depois. E aí eu olhava para o Arnaldo e pensava, nossa, esse cara devia ser o cara da reforma no Brasil. E aí, Arnaldo, é isso mesmo? Você já era o cara, era um empreiteiro brasileiro? Era isso que você fazia no Brasil? Fala pra gente. Ale, eu vou te falar que eu não trocava nenhuma lâmpada no Brasil, preciso ser sincero, né? É sério, cara? Você chamava o marido de aluguel pra chamava Carol? meu pai na época. Pra trocar uma lâmpada. Pra fazer serviços de casa, mas eu era advogado no Brasil, né? Nossa. Totalmente diferente. Tinha acabado de começar vários projetos novos quando a gente decidiu vir pra cá. Então eu não tinha nenhuma noção de obra, de reforma, nada. Então, pois bem, gente. Esse é o Arnaldo, Histórias de Imigração de hoje. Seja bem-vindo. Eu quero começar te perguntando. Então, quem era o Arnaldo no Brasil? Como é que era a sua composição familiar lá? Eu que já conheço a Carol, o que a Carol fazia? E de onde surgiu essa ideia, assim? Que dia que vocês acordaram e falaram, vamos para os Estados Unidos? Foi assim? Como é que aconteceu isso? Conta pra gente. Foi mais ou menos assim, não, eu tô brincando. Então, a Carol e eu somos advogados no Brasil, né? Então, tanto eu e ela, a gente trabalhava na área, mas ela era advogada mesmo. Eu já estava trabalhando numa outra empresa que não era de advocacia antes de vir para cá. E aí surgiu uma oportunidade de abrir uma filial dessa empresa aqui. E eu sempre tinha vontade de vir para os Estados Unidos, morar aqui nos Estados Unidos, né? Já tinha vindo a passeio? Eu já tinha vindo a passeio várias vezes e eu sempre que eu vinha eu falava, dá aquela vontade, né? Poxa, e se eu morasse aqui? Como é que seria, né? E a gente não imagina como é difícil, né? A gente acha que é tudo muito fácil aqui, né? Implementar essa empresa aqui nos Estados Unidos. Ah, legal. E aí eu vim com a promessa de eles iam aplicar um visto L1 para mim, né? Então eu ia ficar aqui com visto e futuramente aplicar para o Green Card. Eu vim com esse projeto. E aí chegando aqui eu fiquei 1 ano e meio ainda tentando esse projeto, até que eles decidiram encerrar o projeto. Mas já veio com a família? Vim com a Carol, era só eu e a Carol tá. naquela época, né? E aí com 3 meses aqui a Carol ficou grávida da Clarinha, que é a minha primeira filha. Uau! 3 meses nos Estados Unidos 3 meses e uma surpresa, assim. E uma surpresa, exatamente. E aí a gente passou esse 1 ano e meio, a empresa de lá me sustentava ainda aqui, né? Então pagava minhas contas, tinha o meu salário de lá ainda. Então a gente ficou esse 1 ano e meio aí vendo tudo para eles, para poder abrir a empresa aqui. E acabou que não deu certo, eles desistiram do projeto e queriam que eu voltasse pro Brasil. Aí eu falei, cara, pra mim não vale a pena hoje voltar pro Brasil. Minha filha nasceu aqui. Então, eles simplesmente encerraram o projeto? Não, então não vamos mais. Porque a empresa, resumidamente assim, né? Para eles exercerem o business deles aqui, o que eles faziam no Brasil, eles tinham que ter uma licença que era muito difícil de tirar. Então a gente já tinha vontade mesmo de ficar aqui e a gente eu decidi então com a empresa e decidi ficar. Ok, mas então agora tem que me virar, é isso? Tenho que me virar. Eu tinha um dinheirinho guardado e aí eu comecei a procurar... Gastar o dinheirinho. Comecei a procurar meios de me sustentar, né? Aqui, de fazer dinheiro para poder me sustentar aqui. E é difícil, né? A gente sabe como é difícil isso. E aí eu comecei... Um dos ramos que eu assistia muito vídeo no YouTube, sabe? Antes de vir para cá e depois, quando eu cheguei aqui também. Inclusive... É até bom falar para vocês aqui, porque a gente às vezes se baseia tanto nesses youtubers, né? Eu não tô falando, tem vários deles que são maravilhosos, são muito bons. O Ricardo é o maior exemplo disso. O Ricardo é uma pessoa que é 100% assim, tem o coração voltado para ajudar as pessoas, né? Mas infelizmente as pessoas ele não é são. referência de Ele verdade, de sinceridade, de falar nem sempre o que o povo quer ouvir, né? Ele é referência, mas tem outros... E ele às vezes ele até criticado por isso. Às vezes ele até tem problemas por causa disso, de falar a verdade demais, né? Tem outros que vão falar o que o povo quer ouvir. Não, tem outros que falam aquilo que vai encher o bolso deles. Essa é a verdade, né, Ali? Então, assim, eu fui numa desses aí, comprei um carro. Primeiro, antes, quando eu cheguei aqui, né, o YouTube indicava uma loja para você comprar o carro. Certo. E aí, quando você chega aqui, você chega muito sem informação. E assim, quando eu vim para cá, quase 5 anos atrás, né, 5 anos e pouco atrás, não tinha tantos vídeos informativos como hoje também, né? Tinha bastante vídeo, mas era bem menos.
Então, assim, os vídeos que a gente assistia era vídeos, a maioria, ali, tipo, 90% dos vídeos que tinha na internet era vídeo de gente que, sabe aqueles, vocês sabem do que eu tô falando, né? Os youtubers que ganham algum dinheiro com aquilo que eles estão indicando. E aí foi o primeiro problema que eu tive quando eu cheguei aqui. Eu falei, eu não posso comprar um carro porque eu não tenho documento, e olha que eu tinha um Tax ID. Por que eu tô falando isso? Porque eu poderia ter comprado um carro muito melhor, poderia ter tido opções melhores, mas como você tem pouca informação, e a informação que chega desses youtubers que querem te amarrar nos negócios deles você que chega aqui sem social, você não consegue comprar um carro. Só para o pessoal financiado. entender, você tinha o ITIN Number. Eu tinha o ITIN Number. É porque o Social Security Number é como se fosse um CPF, pessoal. Isso. Mas o ITIN Number, ele te identifica também como uma pessoa que recolhe impostos. Então, Isso. ao comprar algo financiado, eles perguntam, você tem ou o Social ou o ITIN Number, né? E no seu caso você tinha, então você poderia ter buscado um outro caminho. Sabe o que é o pior? O pior é porque eu comprei nessa loja por indicação desse youtuber e eu tinha dinheiro para comprar um carro à vista. Eu tinha dinheiro para comprar um carro à vista, mas eu financiei o carro, dei uma entrada e financiei para construir o meu crédito. Porque ele falava nos vídeos dele, e né, quando eu cheguei na loja... eles reportam seu crédito para o banco. Exatamente. Como eu tinha a pretensão de pegar o social muito rápido, com o L1 e tudo, eu falei, cara, eu vou lá, né, vou fazer isso, então, é a melhor coisa, vou financiar, mesmo sem precisar pagar juros à toa. Então, assim, começa daí, os caras te vendem um carro que geralmente é um carro com problema, no meu caso era um carro que tinha problema de documentação, o carro tinha tido o odômetro adulterado. Uau. Então, assim, para você... Tinha tido o quê? O odômetro, o marcador de marcador milhas. De milhas. Devia ter umas 500 mil milhas. Não, apenas 90. Adulterado, não dá nem para saber, né, quanto tinha. Porque, tipo, aqui nos Estados Unidos a gente tem o VIN number, que é o número do chassi no Brasil, você consta todo o histórico do carro. Só que eu não sabia disso. Você não sabia sobre o Carfax, por não exemplo? Sabia, o Carfax, não sabia nada. Então, depois que eu comprei o carro, quando eu fui consultar o Carfax, que eu vi que tinha esse problema de alteração. Isso desvaloriza demais o carro, né? Então, Mas você já tinha comprado? Já tinha comprado. Já financiado. tinha pagado o preço full, financiado. Então, pra você ter noção, assim, eu paguei $18 mil no carro na época. Uau. Mais financiamento, mais juros, mais tal. 18 mil o preço do carro, vendi depois por 8. Pra você ter uma ideia. Tipo, um carro assim, eu vendi um ano depois, por 8. Então, eu perdi bastante dinheiro por não saber desses pormenores, né? Então, assim, você vai aprendendo. Mas o carro veio funcionando bonitinho? Veio com algum defeitinho? Veio funcionando normal até a segunda semana. Na segunda semana, fundiu o motor do carro. Você tá brincando. Mas, cara, graças a Deus, estava na garantia o carro. De fábrica, eu consegui ir na Kia, era um Kia Sorrento. E aí, eles trocaram o motor pela garantia. Desse carro, Entendi. né? Desse aí. Desse carro. E aí você falou assim, pois é, porque o Ricardo ontem me deu um spoiler aí de um Audi, falou assim que você achou que você estava arrasando comprando um Audi. Exatamente, vamos chegar lá. Vamos chegar lá no Audi, então vamos continuar. E aí, eu comprei esse carro por influência totalmente errada desse youtuber que eu assistia na época, e acabou que eu me lasquei depois com ele, né? Fiquei, querendo ou não, trocou o motor pra garantia, mas 2 meses sem carro, foram vários perrengues com esse carro aí. E aí, tá bom, vendi o carro e pelo menos me livrei da bomba, né? Perdi dinheiro, mas a gente se livrou de um problema que podia dar mais ainda no futuro, né? Então, assim, Ale, voltando para onde eu estava, né? Quando eu cheguei à conclusão que eu ia ficar aqui, apesar de alguma renda, eu falei, vou trabalhar com carro. Porque eu já tinha mais tempo aqui, já tinha 1 ano e pouco, não era 1 ano e meio, 1 ano e 2 meses, alguma coisa assim. Você não é nem o primeiro nem o último brasileiro que pensa isso, porque o brasileiro gosta muito de carro. Eu sempre adorei carro, sempre fui fascinado com carro. Então. No Brasil e aqui também. E aqui a opção, às vezes, de comprar em leilão, né, que é uma coisa comum, e a pessoa revender. Muita gente começa também pequeno assim, e depois... Era o que você queria, não? Não, eu queria abrir uma loja de carro. Certo. E aí eu tinha um dinheirinho guardado, falei, vou abrir uma loja de carro. E aí nessa época eu sou cristão, e eu estava indo numa igreja, e aqui tem um problema muito grande, Ale, eu não sei se alguém já falou aqui nos seus vídeos, mas tem um problema muito grande, que é o tal do network na igreja, né? Então as pessoas elas vão para a igreja não porque elas são cristãs ou porque elas acreditam em nada que está sendo falado ali. Elas vão para fazer o tal do network. Isso é terrível. Isso é uma coisa aqui que é muito triste, séria, né? E é triste, Então, assim, eu, diferente disso, eu já sou cristão desde o Brasil, eu comecei a frequentar uma igreja aqui. Você queria encontrar com Deus, né? Queria um lugar para louvar e o cara querendo fazer network. Eu nunca pensei nisso, network, não pensei mesmo. Mas nessa igreja que eu estava indo,
frequentando através da indicação de uns amigos, eu conheci um pastor lá e o pastor falou, não, eu vou te ajudar a abrir a loja de carro, eu tenho todos os esquemas, estou aqui há 25 anos, vou te ajudar, aquele papo, né? Você fala, poxa, legal, vamos abrir então. E o pastor, né, cara? Ele falou, você é seu sócio. A gente entra com o dinheiro junto, tudo. Eu falei, beleza. Daí ele conseguiu achar um cara que tinha licença de dealer. Aí ele falou, vamos comprando com a licença desse cara até a gente tirar a nossa licença, lá. Aí tá bom, aí comecei a comprar carro em sociedade com esse pastor e através da licença desse dealer, leilão, comprar tudo que é tipo de carro. Só explica pro pessoal, para comprar no leilão... Tem que ter licença de dealer, né? Então assim, você não pode chegar e falar assim, vamos no leilão hoje, nós dois vamos lá comprar um carro? Não, você nem entra, você nem consegue entrar lá. Pra você entrar no leilão, você tem que ter licença de dealer. Então é pra você não ter que tirar a sua, ele foi lá e ofereceu pra você comprar com esse cara. Esse cara, amigo desse pastor, ele fez um cartãozinho pra mim, como se eu fosse, tipo, o sócio dele. O cara, muito gente boa mesmo. De toda a história, esse cara foi gente boa, assim. Esse era um hispano, porto-riquenho. Foi muito gente boa, amigo do pastor. E ele me alertou, inclusive, falou, cara, algumas vezes, tem alguma coisa errada aí e tudo. E assim... Por quê? Porque vocês começaram a comprar carro juntos? Porque a gente começou a comprar carro junto e na hora de fazer a divisão dos... Sempre dava um probleminha com o pastor, sabe? Ele sempre ficava questionando uma coisa ou outra, queria morder um dinheiro a mais, assim, sabe? Então ele mesmo me alertou, falou assim, cara, cuidado, tem alguma coisa errada, o próprio amigo dele. Então assim, mas eu falei, cara, é um jeito que eu tô tendo de ganhar um dinheirinho, então fui fazendo, comprando um carrinho, vendia, ganhava $1.000 num carro, quando muito, assim. Uma média é $500 você ganha num carro. As pessoas que falam, tem um monte de vídeo de gente falando, não, eu ganho 2.000 num carro aqui, não... É tudo mentira, assim, é muito difícil, cara, muito difícil. A margem é muito pequena, é muito difícil você vender carro sem você financiar, então você tem que comprar carro barato, porque o americano, e o próprio brasileiro, a gente mesmo, quando a gente tem um crédito aqui, a gente não vai comprar um carro de um buy here, pay here, concorda? De um cara que está comprando para revender. A gente vai na concessionária e pega um lease pagando $300 por mês, sem dar nada de entrada, é muito mais fácil pra gente, né? Para quem tem crédito. Pra quem tem crédito. E aí, quem não tem, vai procurar um carro mais barato. Então esses carros, você vende para quem não tem crédito. Quem não tem crédito não quer um carro caro. Então você tem que comprar um carro barato, sua margem é menor. Quando você consegue ganhar $1.000, é uma vitória num carro assim, sabe? E assim, o giro é muito difícil quando você não financia. Porque até mesmo esses caras que não tem crédito, eles vão comprar no buy here, pay here pagando juros absurdos, mas é financiado. E como na época eu não financiava, demorava para vender os carros, era uma dor de cabeça. E aí eu tive vários problemas, que foi esse do Audi mesmo, que o Ricardo sempre brinca comigo, porque a gente foi ver um Audi, e eu cheguei para ver o Audi estava com um barulhinho estranho no motor. Aí eu falei, deve ser uma besteira, né? Deve ser uma vela. Um negocinho que se apertar para de fazer o barulho, né? Acho metido a entender de carro, né? Falei, deve ser uma vela, eu troco a vela e resolvido o problema. Cara, quando eu fui ver, o motor do carro já era, tava com baixa pressão no cilindro, tinha que trocar o motor do carro inteiro, cara, foi uma novela esse carro, uma novela. Ficou vários meses na minha casa lá, eu mexendo no carro, troquei muita peça para tentar resolver o problema não resolvia. Realmente foi bem difícil. Mas a gente vai aprendendo, né? Aí depois acabou que eu vendi o carro pelo mesmo preço que eu tinha comprado, ou seja, tive prejuízo em todas essas peças que eu troquei, comprei, Você fez com ele? Mas assim, cara, é um aprendizado, né? Um aprendizado. O problema é que no final, a gente começou a falar, vamos comprar uns carros diferenciados, comprar uns carros mais caros. A gente começou a comprar BMW, Mercedes, esse Audi, Porsche. E aí que foi o problema, porque um desses carros, esse pastor pegou e ficou com o carro, sumiu, tinha bastante dinheiro meu no carro. E ele ficou com o carro, até hoje não viu dinheiro. Mas é assim, cara, faz parte. A gente aprende assim aqui, não tem jeito. A gente está fazendo isso aqui justamente para vocês não passarem por isso, né? Você não encontrou com ele na igreja, assim? Não, ele sumiu. Sumiu total? Fechou a igreja, sumiu. Eu já tinha saído da igreja dele nessa época, eu já tinha visto várias coisas erradas que esse cara fazia e tudo. Mas sumiu total, desapareceu do mapa. Ai, meu Deus, que tristeza. Segunda pessoa que eu conheço que toma golpe de pastor aqui. Mas, assim, cara, eu não... A gente fica triste, mas, sabe, Ale, eu sou um cara, sinceramente, eu acho que a gente não precisa pagar o mal com o mal, né? Cara, ele vai colher isso na vida dele também, eu entendeu? fico triste porque, assim, a religião e esses locais onde as pessoas se encontram para congregar, para estar em unidade, seria, né, para a gente sair dali pessoas melhores, pessoas mais corretas, pessoas que estão mais em unidade com o que está sendo falado, cantado, pregado, né? Que a gente saia dali para construir o reino e não para sair para ir
passar o outro cara do seu lado pra trás, entendeu? É verdade, mas assim, isso acontece... Mas enfim, é da humanidade. É da humanidade, não é... Não tem a ver com denominação, nem com o lugar que a pessoa frequenta, vira tudo página. Que é lugar, em tudo que é lugar vai ter gente espertona, mala, que vai querer te passar pra trás. Não tem o que fazer, realmente é do ser humano isso. Infelizmente. Infelizmente, isso é uma conduta humana. Então, assim, eu nem levo pra esse lado, sabe, da religião. Porque eu conheço muito pastor sério também, sabe? Um pastor. Então, assim. Muita gente boa, muita gente querida. Como em tudo na vida, né? Na minha área, eu sou advogado no Brasil. Tem advogados maravilhosos e tem advogados pilantra, picareta, né? E tudo na vida é assim. Aqui hoje eu sou um construtor. Tem construtores maravilhosos, tem construtor picareta, que pega o dinheiro, não faz a reforma, some. Então, assim, cara, realmente não é por conta da religião, é o ser humano, o caráter dele que é deformado. Não, tenho certeza disso. A gente só parte do pressuposto que assim, pô, já que ele tá aqui, devia ser um fator a mais para contar positivamente para a pessoa. É só nesse sentido que eu tava falando. Mas, não, entendi. Mas é porque a mensagem que eu queria deixar pro pessoal é isso, é assim, ó, cuidado com aquela conversa mole, sabe? De facilidade. Vou te ajudar Tem muita demais. gente vendendo facilidade aqui, né? A gente vê muito youtuber vendendo facilidade. E as coisas não são assim. Se fosse assim, tava todo mundo aqui, né? E todo mundo que tava aqui, ninguém não tinha problema. A gente que mora aqui sabe que é o contrário. Vida real. É dura a vida aqui, você tem que trabalhar bastante, você tem que abrir mão de várias coisas, você tem que abrir mão de tempo com a família, você tem que abrir mão... Então, assim, essa parte eu não vejo esses caras falando, sabe? Isso que... E aí a pessoa vem pra cá muitas vezes iludida, né? Eu não tô querendo desanimar ninguém de vir pra cá. Se é seu sonho, eu acho que você tem que correr atrás, lutar, batalhar para você vir. Mas com o pé no chão, sabendo o que você vai encarar aqui de fato, né? Não com base em mentira, né? Porque às vezes vem iludido e também às vezes pode vir despreparado, né? O que é pior também. Eu vejo gente falando, não, você não precisa vir com dinheiro pra cá. Eu falei, como não precisa? Para você alugar um apartamento, você tem que dar depósito. Então umas coisas que eu não consigo entender. Eu vi um vídeo esses dias no YouTube falando, não, porque você não precisa vir. O pessoal fala que você precisa vir com dinheiro para... Não precisa vir com dinheiro para nada. Aqui você consegue, no primeiro dia, estar trabalhando e... Então não é assim, cara. Calma, não é bem assim. Não é bem assim mesmo. E então, essa loja, então... Nunca saiu do papel, né? Ficou só nesse... não, mas vocês fizeram alguns negócios, mas a loja em si, então, vocês não tinham? Nunca abri. Fizeram dinheiro comprando e vendendo, comprando e vendendo. E aí, assim, quando o pastor sumiu com esse carro, esse negócio acabou? Eu desisti, porque, como eu te falei, é muito trabalho. De repente, você demora um mês para vender um carro, pagar $500. Não vale, sabe, o trabalho que você tem. Então, eu desisti. E aí foi quando eu comecei a trabalhar na construção mesmo, na obra, na tão temida construção. Na tão temida construção. E é uma coisa que é engraçado isso, Ale, porque as pessoas... E o dinheiro que tá guardado no Brasil? Acabou rapidinho, acabou nos carros. É isso que eu ia falar. Acabou nos carros. Olha o tanto de prejuízo que eu contei pra vocês de carro aqui. Gente, eu falei brincando, mas é porque assim, é tão comum aqui entre os imigrantes, de repente você conversa, cara, o dinheiro acabou, a única coisa que muda são quantos meses durou, entendeu? A reserva da pessoa. Porque não vamos nem falar em anos, que, cara, eu achei que eu tinha o suficiente para viver aqui 10 meses sem trabalhar, durou 3. Você conversa com outro, durou 4, durou 2. Então o dinheiro acabou no Brasil. O dinheiro acabou porque nesses rolos de carro, né? Porque acabou que não fechava a conta, então você tinha que gastar o dinheiro para sobreviver, né? Eu fiquei 8 meses mais ou menos fazendo isso. Então bora para construção. E aí? Fiquei quase um ano fazendo isso de carro. Daí quando acabou o dinheiro total assim, eu falei, vamos... Eu assim, cara, eu vou te falar, vou ser sincero, que quando eu vim pra cá, eu falava, não, eu não vou pros Estados Unidos. Eu falava pra um amigo meu no Brasil, eu não vou pros Estados Unidos pra limpar privado, não vou pros Estados Unidos pra trabalhar na construção, vou divulgar. A gente tinha outra cabeça, né? Quando chega aqui, que a gente vê a realidade que a gente tem aqui, que a gente vê que muitas vezes um cara na construção ganha mais que um advogado, ganha mais que muita gente, né? Aí você fala assim, cara, se bem que não é tão ruim essa ideia da construção. Pensando bem. Horário flexível. Sei lá, mais ou menos flexível, né? 5 horas da manhã tem que estar de pé. Você começa a achar algum motivo pra você falar que é bom, né? Mas assim, aí eu falei, cara, vambora. Eu já tava com outra cabeça. Assim, a minha cabeça mudou muito aqui. Eu falo isso pra todo mundo, Ale. Uma das coisas que mais eu ganhei aqui nos Estados Unidos foi a mudança da mentalidade, sabe? Eu tinha uma mentalidade no Brasil, porque eu venho de uma realidade que... No Brasil a gente vive uma aristocracia, né? Eu falo isso pra todo mundo. É um sistema aristocrático. E aqui nos Estados Unidos tá mudando bastante, mas querendo ou não, ainda é muito meritocrático. É muito uma meritocracia. Então isso mudou muito na minha cabeça, de como você vê as pessoas, sabe? Porque no Brasil a gente tem essa visão de
é inconsciente, a gente não faz isso de propósito, mas a gente vê um pedreiro, por exemplo, com um olhar inferior, assim. Isso aqui não existe, né? Você sabe disso. Ou você está num restaurante chique com um pedreiro comendo do seu lado e aqui é tudo normal. Aqui é assim. Os seus porque filhos estão do lado dos filhos do pedreiro também, exatamente. né? Então, o cara tem a mesma dignidade e tudo o resto, acesso que você tem como advogado, como médico. Né? Eu conheço pedreiro aqui que ganha mais que médico, ganha mais que advogado. O cara faz 18, 20 mil dólares no mês. E é pedreiro. Então, assim, a realidade aqui dos Estados Unidos é muito diferente. Então mudou bastante esse meu preconceito, sabe? De não vou trabalhar na construção, não vou trabalhar fazendo isso, aquilo. Mudou muito mesmo, mudou muito aqui nos Estados Unidos. Isso foi o maior ganho que eu tive aqui. Eu era uma pessoa no Brasil e esses 5 anos de América me transformou numa outra pessoa completamente diferente, de mente, né? É claro que tem um amadurecimento, a gente amadurece. Né, no percorrer do caminho foram 3 filhas, né? Hoje eu tenho 3 filhos. 3 americanos. 3 americanos. Então, assim, a gente muda bastante a nossa mente e o nosso jeito de pensar. Mas esse foi o grande ganho que eu tive aqui. O fato de poder ser uma pessoa melhor. Eu hoje me considero uma pessoa 1000 vezes melhor que eu era no Brasil, assim, sabe? Em todos os sentidos de olhar para a humanidade, de olhar para o próximo, de poder ajudar, de tudo, assim, de tudo. Muito melhor, muito melhor. No Brasil a gente não tem essa noção do que é o mundo. A gente vive numa bolha lá, né? Eu costumo falar que sou de Brasília. Brasília a gente vive numa bolha total. Imagino ali. Que de uma família, né, classe média classe alta, média, e não. Aí você... Ou seja, você tem aquele mundo um pouco cercado. Tem, totalmente cercado. Eu sempre tive uma vida boa no Brasil, sempre estudando numa escola boa, particular, faculdade boa, e aí você forma, você tem um trabalho bom. Então eu tinha todo um caminho de vida no Brasil traçado para mim já, né? Uhum. Então quando eu resolvi quebrar isso, vim para os Estados Unidos, e no começo eu achava que ia ser algo ruim, ter uma vida melhor no Brasil. Eu falava isso aqui no começo, né? Uhum. Mas hoje, cara, financeiramente é secundário, sabe? Uhum. Eu acho que não vou nem entrar no mérito de financeiro. Assim, uma vida de mérito mesmo, né? Aqui é muito melhor que no Brasil. Você tem a qualidade que você paga, a qualidade de vida que você paga, né? A gente paga bastante imposto, mas a gente tem esse retorno, a gente tem as ruas asfaltadas, né? Não tem buraco, não tem nada disso. A gente tem uma segurança aqui surreal, que pra gente que é brasileiro não existe, né? A gente poder parar o carro sem preocupação de se alguém vai abordar. Então, assim, isso paga muito a vinda pra cá, sabe? E acaba que essas coisas ficam pra trás. Tanto essa parte financeira, que acaba que você tem uma vida ok aqui, mas essa parte de mentalidade mesmo vai ficando para trás. Mas eu estou sendo pedreiro, mas eu estou mexendo com construção, estou aqui assentando piso, meu Deus, para que eu estudei tantos anos para isso? Mas conta pro pessoal aí, me explica isso. O cara não trocava lâmpada. Não trocava lâmpada. Você aprendeu a assentar piso? Você tá me zoando. O que acontece? Como é que foi isso? O Arnaldo acordou de manhã e falou, vou tentar a construção. O que você fez? Não, aí eu estava numa outra igreja nessa época já, eu conheci um cara que era o cara aqui na instalação de piso. E aí eu falei com ele, cara, eu queria uma oportunidade para trabalhar com você. Aí ele olhou para mim assim. Oi? Ele falou, não, você é muito engravatadinho. Ele bateu no momento e falou assim, cara, acho que isso não é para você. Aí eu falei, não, cara, não precisa me pagar. Eu quero trabalhar para você de graça. Aí ele ficou mais... estranho, né? Aí ele falou, como assim? Eu falei, eu quero ir essa semana com você, eu posso? Aí ele, pode. Aí eu fiquei uma semana indo com ele todos os dias, ajudando, trabalhando, sem receber um centavo ali. Sem receber um centavo. Para eu aprender o trabalho e para mostrar para ele que eu podia ajudar, podia fazer. Aí no final da semana ele falou, tá bom, cara, na semana que vem você pode vir já recebendo mesmo, vou te pagar $100 o dia na época. Era 100? Não, acho que era $80 o dia na época. Vou te pagar $80 o dia, porque você vai ser ajudante, você vai ajudar no que ele for preciso. E aí eu fui indo, aí eu fiz de tudo com esse cara, fiz de tudo mesmo, instalei piso de madeira, piso de laminado, vinil, demoli casa, demoli piso, instalei porta, banheiro, tudo que você imaginar eu fiz com esse cara durante 6 meses mais ou menos. E aí depois eu comecei a trabalhar com outro cara que era só de piso. Então eu aprendi a sentar piso mesmo de cerâmica, né? Porcelanato e tudo. Então aprendi a bater balde de tinset, aprendi a fazer grout. Grout é rejunte, né, no piso. Aprendi tudo isso com esse outro cara que eu trabalhei mais uns 6 meses. E aí eu comecei a trabalhar no property management. E eu saí para trabalhar no property management, para ganhar menos do que eu estava ganhando. Mas o que acontece? Eu estava cansado também, né, Ale? Já ia perguntar agora se o corpo não doía, Arnaldo. Tava cansado, cara. Vou te falar que fiquei 1 ano trabalhando na construção e não é fácil.
eu ficava, todos os dias eu acordava assim, 5 horas da manhã tinha que acordar, eu tinha que estar 6 na casa do pessoal. Cara, era muito duro. Aí eu acordava assim, eu falava, será que é isso mesmo que Deus tem pra minha vida? Estudei tanto na minha vida. Eu ligava pro meu pai e pra minha mãe e falava pra eles assim, ó, aqui realmente eu entendi aquele ditado que é onde o filho chora e a mãe não vê. Porque, cara, tinha dia que, sério mesmo, eu voltava do trabalho chorando assim, não chorando mesmo, mas triste, assim, meu né, Deus do céu, eu vou embora. Todo dia eu pensava em ir embora. Nessa época, todos os dias eu pensava em ir embora. Eu chegava em casa pra Carol e falava, amor, vamos embora, vai. Pegar nossas coisas, eu não preciso disso, velho. Essa frase é... Eu não preciso passar por isso, amor. A gente é formado no Brasil, a gente monta um escritório, faz alguma coisa, vamos embora, vamos embora. E ela, não, vamos prevalecer. A Carol sempre me deu força pra gente ficar. E aí, ela te dava força, um copo d'água e um Dorflex, né? Exatamente. Tinha que estudar, não tinha nenhuma disposição pra brincar com minha filha. Era muito ruim, eu só queria dormir. Queria chegar em casa e dormir. Então, assim, foi difícil, foi duro. Então, quando eu recebi essa oferta para trabalhar na Property Management, era para ganhar menos. É um escritório de gerenciamento de propriedades, de casas. Property Management é como se fosse uma... É porque no Brasil quem faria isso é a imobiliária, né? Mas aqui quem faz é uma empresa separada. É uma administradora de casa mesmo só. Ela não vende. Ela administra a casa de alguém que tem para vacation, né? Ou então long term mesmo. E aí eu comecei a trabalhar lá para fazer... Eu entrei lá para... Ganhando menos, mas sentindo menos dor no corpo. Ganhando menos, mas trabalhando menos, né? Dormindo um pouquinho mais, podendo chegar a 8. Com horário, tendo férias, tudo. Porque lá é assim, na construção, você não trabalha, você não ganha, né? Então é assim, você vai o dia, você ganha. Você não vai, você não ganha. Ainda tem assim, se o cara virar para você e falar assim, não, hoje o seu dinheiro não rendeu, ele não te paga e pronto, acabou. E também pode não ter demanda de trabalho. Eu acho que uma das coisas que o pessoal da construção aqui às vezes mais fica aflito é que assim, cara, beleza, 100 por dia. O cara já faz a conta, nossa, vezes 30, sei lá, vezes 25, 2.500. Tá, mas pode não ter, pode não ter trabalho essa semana, por exemplo. Ah, cara, não pintou. E aí você fica em casa e não entra, e né? não entra, não ganha nada. É duro. E aí esse emprego, por mais que ganhasse bem menos, era bem menos, porque nessa época eu já estava ganhando $170 a diária. Uau. $180 a diária. Porque eu fui evoluindo, né? Eu já estava fazendo grout sozinho, já fazia várias coisas sozinho. E aí surgiu essa oportunidade para ganhar tipo 130 no dia, se eu fosse dividir por dia. Então era bem menos que eu estava ganhando, né? Aí eu falei, cara, quer saber, eu vou aceitar, porque era um trabalho que era fixo, então era por mês, mesmo se não faltasse, eu ia receber, então mais parecido com o Brasil. E aí foi quando eu comecei Aí eu entrei lá trabalhando na manutenção. Então eu comecei trabalhando na manutenção, fazer todas as manutenções dessas casas que a empresa administrava, né? E aí depois passei... Trocar lâmpada, tudo. Desentupir vaso. trocar piso, se precisar uma peça quebrada. E aí eu comecei a fazer toda a manutenção nessas casas. Era bastante coisa, mas o trabalho aí já era bem melhor, assim, sabe? Aí já não teve mais aquela vontade de ir embora, que o trabalho já é ok, isso aqui eu consigo fazer de boa. E aí depois eu passei a fazer inspeção. Comecei a fazer inspeção das casas também, tipo inspeção antes do cliente entrar, né, do guest entrar. Então eu fazia a inspeção para ver se estava tudo dentro dos conformes, se não tinha nada de problema, porque o guest poderia reclamar. Porque aqui o review vale tudo, né? Então se o cara desse um review negativo, nossa, assim, era nosso couro. Então a gente tinha que fazer uma inspeção bem legal na casa para não ter problema. E depois nessa mesma empresa eu passei a ser o gerente de operações lá. Então eu ficava dentro do escritório e eu que gerenciava a parte operacional da empresa. Que legal. E aí, nessa, eu falei, preciso evoluir agora, né? Eu já estou meio estagnado aqui, já fiz o que eu podia para a empresa. Já cresci. Sou muito grato a ele, sou amigo de todo mundo até hoje, gosto bastante de todo mundo lá. Mas eu falei, eu preciso evoluir. E aí foi quando surgiu a ideia de montar a Modeli. Eu falei, já tenho experiência na construção, eu já conheço bastante gente também nessa área. E essa parte da manutenção também deve ter ajudado? A parte da manutenção ajudou bastante também. E eu falei, eu vou começar a reformar a casa. E aí foi quando eu comecei a pegar um cliente reformando um, reformando outro, um foi indicando para o outro, a boca é o melhor serviço, né? Então hoje, graças a Deus, a gente tem bastante demanda de trabalho, assim. Eu tenho muita casa que eu não consigo nem fazer, porque não tem tempo mesmo. Ainda mais depois que você aparece num canal de 500 mil seguidores, aí você, cara, eu quero reformar minha casa com o Arnaldo. Depois que o Ricardo fez os vídeos, então, aí que meu celular... Todo mundo briga comigo que eu não respondo no WhatsApp, mas não dá, né? É mesmo? Não acredito que as pessoas brigam com você, é sério? Elas ligam e você não atende? Que coisa feia, Arnaldo. Meu celular tá aqui, ó, a entrevista inteira vibrando aqui dentro. Eu vou te mostrar quando a gente acabar, deve ter 50 mil mensagens. Que é o dia inteiro mandando mensagem e orçamento e gente querendo trabalhar. Então, realmente mudou a vida, assim, né? A construção
Eu vi um vídeo do aniversário do Ricardo agora, que o pessoal falou assim, ó, o Ricardo tocou minha vida. O Ricardo tocou minha vida. É estranho essa frase, né? Mas através da construção. Mas realmente, depois que o Ricardo fez o vídeo, a gente estourou de vez, assim, é muito orçamento que a gente faz, muita obra. E a nossa qualidade, a qualidade da obra que a gente faz é muito diferenciada também, né, Lê? Então, assim, a pessoa... Tô fazendo um jabarzinho aqui agora também, né? né? Vou pensar se não vou cortar essa parte. Mas a qualidade da obra é muito diferenciada da obra que os hispanos fazem, que os americanos fazem. A gente tem um capricho muito maior, né? E eu só trabalho com brasileiros justamente por isso. A gente preza por esse capricho. A gente sabe que a gente é um pouco chato, né? A gente vê os detalhes, coisa que o americano não vê, né? Em tudo, carro. O americano vai comprar um carro, não tá nem aí se tem amassado, se não tem, o brasileiro já vê tudo, né? Se tiver um amassadinho já não quero. Então, a gente é muito mais crica, assim, né? Com esses detalhezinhos. E na casa é a mesma coisa. Então, o que eu vendo é isso, é o zelo do brasileiro. Então, hoje a gente tem cliente americano que fica apaixonado com o nosso trabalho, apaixonado. Mas é o detalhe mesmo, é no detalhe que a gente ganha os clientes, sabe? Que legal. Olha, gente, então aqui na descrição desse vídeo vai ter o contato da Modelo. Mas se você entrar em contato, então, e às vezes alguém demorar para te responder, calma, alguém vai te responder, entendeu? A Nicole vai te responder. A Nicole vai te responder, não vai ser o Arnaldo, mas depois o Arnaldo dá um jeito de entrar na história e fazer a reforma aí da sua casa. Arnaldo, muito legal ver a sua história, muito legal ver essa abertura de mente mesmo, né? A gente fala do mindset, assim, totalmente diferente do que você saiu do Brasil, não é isso? Esse talvez seja o maior ganho de todos. Todo mundo que me pergunta qual é o seu maior ganho, mudança de mentalidade que eu tive Se eu voltasse pro Brasil hoje, eu ia ser uma outra pessoa lá. Uma outra pessoa completamente diferente, assim. Mas não quero voltar, não. Quero continuar aqui. Hoje estou muito bem aqui, graças a Deus. Os primeiros anos foi muito ralado, muito sofrimento. Os 3 primeiros anos foi E agora quanto tempo você está aqui? Tem 5 anos, né? 5 anos e meio. 5 e meio. E aí mas depois desses 2 últimos anos agora foi bem mais tranquilo. A gente já tem outra qualidade de vida aqui, né? Trabalha muito ainda, porque aqui nos Estados Unidos é isso, é trabalhar de domingo a domingo. Eu trabalho de domingo a domingo. Tem meses, assim, 3 meses que eu fico sem tirar uma folga. O Ricardo vai rir dessa parte, você sabe, né? Você sabe que ele vai zoar essa parte, né? Vai falar que... Não, mas é verdade, cara. A gente rala bastante aqui, bastante. Mas vale a pena, a gente tem a recompensa. Né? Desfruta e a gente tem... O que eu tava conversando com um amigo que tava querendo vir pra cá, Lê, sabe? E a grande diferença daqui pro Brasil que eu vejo é que aqui a gente tem acesso a literalmente tudo. Então, você chega aqui, e isso é uma coisa assim, realmente incrível. Você chega, você pode ter um barco, tô falando de coisas materiais, né? Mas você pode ter um barco, você pode ter uma moto, você pode ter um carro legal, você pode ter uma casa legal, você tem acesso a tudo. No Brasil, pra você ter essas coisas, você tem que ser mega rico. Aqui não, você é trabalhador, sua mulher é trabalhadora, ganha um salário bom, normal. Vocês têm uma vida assim, cara. Por quê? Porque você tem acesso às coisas. As coisas aqui não é aquele roubo que é aí no Brasil de imposto que você paga e tudo que você não consegue ter, né? Então, assim, isso que eu falo, o grande gol daqui é você ter acesso a tudo muito fácil. E aí, quando você acostuma com isso, é difícil você querer voltar pro Brasil e lembrar da dificuldade que é você ter as coisas lá, você ter sua casa própria, você ter seu carro próprio, né? Um carro legal, você ter... Então, assim... Cara, você vê, um barco no Brasil, o barco é só gente milionária que tem. Muito rico. E aqui você passa, os barcos estão estacionados nas garagens. O menino que trabalha comigo, ele ganha diária, ele ganha $150 diária, ele tem um barco. Ele tem um barco. Porque ele quis, né? Porque ele se planejou e ele quis. É fácil você ter acesso a essas coisas aqui. Então, assim, eu falo isso e o pessoal fica espantado, mas é verdade, que o acesso às coisas é muito fácil. Muito diferente do Brasil. Muito legal. Arnaldo, muito obrigada, muito obrigada. Acho que o pessoal vai gostar de saber desse desenrolar dessa história, né? Que tem perrengue, que tem golpe, mas também tem volta por cima, tem empreendedorismo, tem vontade de fazer diferente, tem a coragem de fazer diferente, porque talvez, gente, eu acho que uma das grandes mudanças que acontece aqui é que a pessoa chega aqui e fala assim, cara, eu posso ser o que eu quiser, né? Eu não vim com um carimbo assim, como que eu faço então, se fosse sua mentalidade lá? Como é que eu faço agora então para ser advogado aqui? Seria talvez o único caminho que você ia pensar, eu era advogado, tem que ser advogado. Não existe esse eu sou, aqui você pode se renovar, eu estou na construção, eu estou na administradora, agora eu estou na reforma, eu estou, né? É isso aí. Hoje a gente tem um poder na nossa mão muito grande ali. Quando eu falo a gente, é o ser humano em si, até você que está no Brasil, para todo mundo, é um poder que é o poder da escolha, né? A gente pode escolher hoje mudar a nossa vida. Agora, não precisa esperar amanhã. Hoje eu falo, não aceito mais isso, eu vou ser diferente, eu vou fazer diferente. E é isso que eu fiz, cara, e é isso que eu sempre acreditei. No poder, eu acredito muito em Deus, né? Acredito que Deus tem me abençoado nessa trajetória inteira.
Mas eu acredito também que eu sou um cara que eu decidi mudar. Eu falei que eu não quero isso pra mim, sabe? Eu não quero essa vida padrão pra mim no Brasil de formar, advogar, morrer, e não, né? Então, assim, é legal você falar isso, que tem a bênção de Deus e tem a escolha, né? Santo Agostinho falava que Deus abençoa o esforço da busca, ou seja, ele abençoa e você também faz o esforço e as coisas tem que ter a nossa parte, casam, né? As pessoas muitas vezes esquecem disso, né? Ah, mas Deus não olha pra mim, mas não faz nada. Bom, Arnaldo, eu sei que você já falou isso durante a entrevista inteira, mas eu queria que você olhasse para aquela câmera ali e desse uma mensagem para o pessoal que assiste o Migrifácil, está lá fazendo conta, está fazendo planejamento, está pensando se vem ou se não vem. O que você falaria para essas pessoas? Eu falo para vocês o seguinte, venham, mas venham planejadamente, sabendo o que vocês vão enfrentar aqui. Não venham com uma ilusão na cabeça, sabe? Não compra uma ilusão que muitas vezes as pessoas querem te passar. Saiba que aqui não é fácil, aqui é difícil, aqui a gente trabalha muito, mas que vale a pena. Que vale a pena a gente, às vezes, ter esse passo de coragem mesmo, de falar, quero mudar e começar a fazer as coisas para que essa mudança aconteça, né? Então, assim, se você decidir vir, se planeje. Esse é o conselho que eu dou. Se você não quiser vir, também tá legal. É isso aí, o poder da escolha, não é? Também tá legal. Mas pense direitinho, pesquisa bastante antes de vir, tenha um tempo de planejamento, sabe? Eu só acho ruim aquelas pessoas que chegam aqui de paraquedas, que nem eu cheguei. Eu cheguei muito de paraquedas aqui e a gente sofre mais do que o necessário. Né? A gente pode sofrer menos. Então esse é o conselho que eu dou. Venham planejados, sabendo o que vocês vão enfrentar aqui, porque também tudo isso que a gente falou aqui vale a pena, né? A mudança de mentalidade, a mudança que você vai ter na sua vida, isso vale muito a pena. Muito legal. Arnaldo, muito obrigado. Imagina. Um beijo na Clarinha. Na Emily. Na Emily e na Lizzie. E na Carol, claro, a mamãe linda dessas três americaninhas, coisas mais lindas aí da sua vida. Obrigado. Obrigado pela disponibilidade, por estar aqui com a gente. E obrigado a você que acompanhou mais um Histórias de Imigração. E até a próxima, se Deus quiser. Obrigado mesmo, gente. Até mais. Até mais.